Nós temos uma outra proposição para fazer para você. Se essa greve de policiais pode ou não se espalhar para outros estados da Federação do Brasil, gentilmente conosco o Coronel José Vicente da Silva, especialista em segurança pública, e ele está aqui conosco. Coronel José Vicente, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Claro, Heraldo, prazer estar com você novamente. Você viu a polêmica? Os juízes dizem que querem processar o Cid Gomes, dizendo que ele que atacou os policiais e os policiais se defenderam. Foi exatamente o que aconteceu, né, Heraldo? As imagens são muito claras. Há um artigo na revista Piauí, de 2 especialistas do Fórum de Segurança, dizendo que houve um atentado contra o senador. Na verdade, ele investiu com aquela máquina sobre as pessoas que estavam lá dentro, levando perigo de vida, alguém atirou. É um contexto de legítima defesa no meio dessa baderna toda. Agora, Coronel José Vicente, existe um temor de que esse movimento do Ceará possa também se expandir para outros estados da Federação Brasileira. Procede isso ou não? Olha, Heródoto, essa posição que está sendo colocada, ela merece ser analisada pela polícia e pela justiça. Eu entendo que há erros, há crimes, na verdade, por parte desses PMs do Ceará. A impunidade que se segue ao longo dos últimos anos, para você ter uma ideia, Heródoto, entre 1997 e 2017, em período de 20 anos, ocorreram 715 greves de policiais. 92% de polícias civis e polícias federais. As polícias militares tiveram nesse período 52 greves, e colocando naturalmente a sociedade, a população de joelhos na frente dos criminosos. O Supremo, em 2017, deixou claro que a proibição já existente para as polícias militares, ela se estende naturalmente às polícias civis e também às polícias federais. Ou seja, instituições armadas não podem fazer greve, não só por possuir armas, mas elas constituem um grande fiador da paz. E não adianta, Heródoto, infelizmente, um dia que a polícia militar pare, não adianta essa Força Nacional de Segurança, nem o Exército, eles entram como um paliativo, mas a mortandade que nós estamos vendo, ela vai continuar. O que não tem sentido é que haja continuidade, que se continue a discutir dar uma anistia àqueles que são punidos. Para você ter uma ideia, Heródoto, policiais que ocupam um quartel recusam-se a obedecer ordens. O Código Penal Militar prevê uma punição de 4 a 8 anos de reclusão, quer dizer, começa com 4. Se estiver armados, como nós vimos até nesse episódio aí com o senador, o Cid Gomes, a pena começa com 8, vai até 20 anos. É praticamente igual à pena de homicídio aqui no Brasil. E as lideranças têm mais 1/3 adicionado a essa pena. No entanto, o que nós estamos observando é que praticamente nada está acontecendo. Nesse caso, o governador disse, como outros governadores também disseram no passado, que eles serão rigorosamente punidos. Eu acho que deveria punir mesmo, nem que fosse para mandar embora 5.000 dos 20.000 policiais aí da Polícia Militar do Ceará. Esse exemplo deveria ser dado agora, as Forças Armadas estão lá, elas devem promover, naturalmente com a habilidade devida, a desocupação desses quartéis e dar um ultimato. Quem não se apresentar vai ser preso, vamos desocupar aí umas prisões federais e colocar esse pessoal para cumprir a pena prevista no Código Penal Militar. Naturalmente que existe, Heródoto, a ação de algumas entidades, mas é importante ressaltar o seguinte: as entidades não têm a capacidade de mobilização. O que acontece em algumas polícias militares, eu já fiz pesquisa intensa, pelo menos em 3 greves, de ficar uma semana entrevistando grupos de policiais militares. O que nós observamos é que onde acontece a mais facilidade dessa greve empolgar, como está acontecendo, é porque os oficiais perderam o comando dos seus subordinados, perderam essa capacidade de liderança, foram substituídos por um soldado que é deputado estadual, por um capitão do Ceará que é deputado federal. Não tem sentido, portanto, se pensar que isso pode se espalhar para todo o Brasil.
Aqueles estados que os oficiais estão mais preocupados consigo mesmo do que em estar junto com a sua tropa, liderando a sua tropa, ouvindo seus problemas, conversando adequadamente com as comunidades. Aliás, como vem fazendo em São Paulo há muito tempo. Mesmo que tenha seus deputados estaduais, federais em grandes quantidades, como, aliás, São Paulo tem, é o estado que mais tem, no entanto, há um diálogo respeitoso entre os deputados, entre os políticos, portanto, ligados à polícia, que não estão pretendendo usar dessa chantagem, que é a paralisação da polícia, para pressionar governadores a dar aumentos salariais. O que nós observamos aí em pesquisas que eu fiz em alguns estados é exatamente isso. A reivindicação salarial é a segunda ou terceira principal motivação dessa paralisação. Tem muito ressentimento colocado aí nessas manifestações que nós estamos vendo, Roto. Agora, falharam as negociações, falharam as conversas, houve uma pressão, no momento imprópria por parte do secretário, junto ao Ministério Público, que engoliu a isca, acabou jogando mais gasolina nessa fogueira, e agora, infelizmente, é necessário negociar sempre que possível, mas agora é hora de mostrar o peso da lei aos revoltosos. Agora, coronel, no passado já não tivemos casos semelhantes, seguidas de anistia. Será que esse pessoal diz, não, a gente vai fazer um movimento que depois tem uma anistia? Houve anistia federal com a Dilma, através de um projeto na Câmara Federal. Nós tivemos anistia administrativa dada pelo governador Renato Casagrande no Espírito Santo em relação aos policiais que submeteram a população do Espírito Santo a uma greve, a um massacre que houve para muitos habitantes, uma greve de 2017. Eles foram punidos, foram demitidos da polícia e foram reintegrados depois pelo governador Casagrande. Esse é um sinal de que pode-se cometer esse crime contra a sociedade que vale a pena. O governo que faz isso, ele deixa de assumir as responsabilidades que tem em relação à proteção da sua sociedade. Nós não podemos mais ficar sujeitos à ação de policiais que se omitem no seu trabalho. Nós sabemos a importância que tem o trabalho das polícias militares, principalmente, que elas estão dando a cara na frente, nas ruas, Heródoto. E é verdade também que os governos estaduais não dão as melhores condições de trabalho para as polícias, com algumas honrosas exceções, como é o caso do Espírito Santo, do Sergipe, que até o Sergipe, que eles têm salário que é o dobro do salário de São Paulo, e não tem os mesmos resultados de redução de violência como acontece em São Paulo. Então, há falta de reconhecimento, sim, por parte desse trabalho fundamental de toda a sociedade no mundo, que é o trabalho da polícia. Nossos policiais não são bem tratados, não têm condições adequadas de trabalho, mas, mesmo assim, eles não têm o direito de fazer essa reivindicação contra a sociedade. Perfeito. Coronel Zé Vicente, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Um abraço, Heródoto. Prazer sempre estar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Coronel Zé Vicente da Silva Filho, especialista em segurança pública. Tá aí essa questão, acho que ficou bem explicado, dá para a gente entender. Na medida que a gente vai entendendo, você forma a sua própria opinião a respeito desse movimento também, que é o movimento dos policiais militares.